40 dias de jejum e oração. Olá, esse é o Orar Sem Cessar, semana 3, dia 17, Abacuque. O texto bíblico que vai nos inspirar a oração nesse dia se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, a primeira parte, que diz assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Abacuque era de uma família de sacerdotes e levitas que serviam no templo. O seu nome tem profundo significado teológico, pois é derivado de uma raiz hebraica que significa abraçar ou apertar. Lendo o livro, a gente descobre que Abacuque é o homem que aperta Deus em oração. Sem sombra de dúvidas, ele é um intercessor. O livro de Abacuque, apesar de curto, ele é intenso, ele vai do caos à esperança. E por isso hoje podemos aprender duas coisas com o profeta para a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, diante da calamidade, Abacuque ora. Ele estava diante da iminente destruição que viria sobre a sua nação. Além disso, a lei havia se afrouxado. A maldade no meio do povo de Deus aumentado, muito parecido com os nossos dias. E o que o profeta faz? Ele ora. Abacuque se põe diante do Eterno, daquele que tem o poder de transformar um quadro de morte em vida. Diante do caos, não murmure, não reclame. Leve o seu coração a Deus em oração. E em segundo lugar, a oração requer paciência. O nosso mundo de pressa nos tirou a capacidade de esperar em Deus. O profeta Abacuque entendeu que ao orar, ele deveria também ter paciência. Ele deveria aprender a esperar. Veja comigo Abacuque 2, versículo 1, quando o profeta diz: Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará a minha queixa. Orar é saber lidar com a nossa pressa. Devemos esperar como uma sentinela pela resposta de Deus. Ore e espere. E por fim, o profeta começa indignado, desacreditado, dizendo que Deus não o estava ouvindo. E termina com um dos mais belos salmos de toda a Bíblia Sagrada, que é o capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nesse momento o profeta havia entendido que orar é também confiar em Deus. E às vezes, ainda que a nossa oração não seja respondida de imediato, ainda assim devemos nos alegrar na presença de Deus, no Deus da nossa salvação. A oração de hoje é: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti diante da calamidade. Que Deus te abençoe, um ótimo dia.